Graça e paz, família de Deus. Chegamos ao capítulo 12 do Evangelho de Lucas. Encontramos aqui logo no começo do capítulo uma lição muito atual. Apesar da Bíblia ter sido escrita há muitos anos, nós podemos encontrar aqui uma lição muito atual que tem muito a ver com nossos dias. Jesus diz aos discípulos: não vos contamineis com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Olhando para os nossos dias, precisamos entender que há uma grande diferença entre reputação e caráter. Ou seja, a reputação é aquilo que você constrói diante dos homens, mas na realidade o caráter é aquilo que Deus realmente conhece de nós. É como se comparássemos hoje as redes sociais. Talvez você conheça pessoas que na rede social a vida dele é uma beleza. Tudo dá certo, é um sorriso no rosto, mas que na verdade, de repente você ouve uma notícia muito diferente daquilo que você vê nas redes sociais. Ou seja, ele constrói uma imagem na rede social, mas na realidade a vida dele não é bem assim. E assim era com os fariseus. Nós vemos Jesus repreendendo eles em outras passagens sobre as orações públicas que eles faziam nas praças para tentar mostrar que eram pessoas muito fiéis a Deus. E na realidade o Senhor disse que eles eram como sepulcros, ou seja, nós vemos hoje no cemitério, por exemplo, às vezes você vê um túmulo bem cuidadinho por fora, bem limpinho, talvez com uma grande construção nos tempos dos túmulos mais antigos, pelo menos é assim aqui na minha cidade. E na realidade, Jesus diz: vocês são como esses túmulos, por fora uma beleza, mas por dentro vocês estão cheios de morte. Exatamente isso. Os discípulos foram orientados ao Senhor a se preocuparem com aquilo que realmente importa, com aquilo que o Senhor julgará. Porque Jesus mesmo disse: tudo aquilo que vocês disseram em oculto, fizeram em oculto, tudo aquilo que vocês pensam que está escondido de alguém, um dia será revelado. E quando ele disse a respeito dessa revelação, ele está se referindo ao julgamento. Então Jesus continuou dizendo: vocês não precisam temer ou se preocupar com aqueles que podem afetar apenas a vida terrena de vocês. Matar talvez o corpo de vocês, afetar a moral de vocês, a reputação de vocês, mas vocês têm que se preocupar com aquele que realmente vai poder influenciar a vida toda de vocês, tanto aqui quanto na eternidade. Devemos nos preocupar com aquele que conhece tudo e que julgará tudo. E muitas vezes os fariseus se preocupavam apenas com a sua reputação e não em transformar o seu caráter. Muitas vezes mostraram a imagem para a sociedade, mas os pecados que existiam dentro deles eram aquilo que tornavam eles, assim como Jesus disse, um sepulcro caiado, cheio de podridão. E nós temos que tomar cuidado, como eu disse, porque hoje, principalmente como eu disse, na era das redes sociais, muitas coisas estão sendo mostradas por aí que não representam a realidade da vida das pessoas. Mas por que Jesus disse aos discípulos que eles não deviam se comportar assim? Provérbios diz o seguinte: aquele que encobre as suas transgressões não prosperará, ou seja, ele não será bem-sucedido nos seus projetos. Mas aquele que as confessa e deixa, esse sim alcançará misericórdia. O apóstolo João também disse na sua primeira carta que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Todo aquele que reconhece suas limitações e as apresenta diante de Jesus com arrependimento e pede a Deus e busca em Deus misericórdia e perdão, esse será bem-sucedido no seu projeto e na sua jornada rumo à eternidade. Aqueles que escondem, que encobrem as suas transgressões, estão fadados ao fracasso nessa carreira e nessa jornada. Precisamos entender essa verdade fundamental para a nossa vida cristã. Confessar os pecados não é apenas verbalizar num ritual, e sim desejar abandonar. É verbalizar sim, mas também existir dentro de nós o desejo de nos livrarmos dessas transgressões, desses pecados. Porque sim, haverá um dia que seremos julgados, e é com esse, o juiz de todas essas coisas, que devemos nos preocupar. E diante dele não há máscaras. A hipocrisia se refere a uma arte, a arte de representar, talvez na maioria das vezes com máscara, mas diante do Senhor toda máscara um dia irá cair e seremos julgados de rostos limpos, e também o Senhor nos dará uma sentença. Que o Senhor nos ajude e vamos orar ao Senhor para que diante dele, que conhece todas as coisas, um dia possamos ser encontrados justos por intermédio de Jesus.
Pai Santo e Deus querido, em nome do Teu Filho amado, nós nos colocamos aqui diante do Senhor em oração. E o meu desejo é que todos nós possamos estar diante do Senhor sem máscaras, não apenas na nossa face, mas também no nosso coração e no nosso espírito. E que possamos apresentar diante do Senhor um coração quebrantado, porque esse coração o Senhor não despreza. Um coração quebrantado é um coração que reconhece suas fragilidades, seus pecados e deseja profundamente abandoná-los. E assim alcançarmos misericórdia diante do Senhor. Que nós possamos entender a necessidade de nos esvaziarmos das nossas hipocrisias e nos apresentarmos diante do Senhor com sinceridade de coração, reconhecendo nossas limitações e crendo no seu poder, na sua graça e na sua salvação. Que o Senhor nos alcance a cada dia, nos liberte, nos salve e nos mantenha de pé nessa jornada a cada dia, em nome de Jesus. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe ela com as pessoas que você ama, para que todos nós possamos estar preparados para um dia que nos apresentemos diante dele, sem máscaras. Em nome de Jesus, Deus abençoe.